Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta no seu Conexão Saber. Hoje vamos discutir um assunto muito importante e cada vez mais relevante dentro do nosso país, que é a questão da saúde mental e o envelhecimento. Eu li, não sei bem aonde, não sei quem disse, mas disse muito bem, né? Que o idoso é o jovem que deu certo. O idoso é aquele que pode se realizar até mais plenamente como ser humano. Mas será que a realidade cotidiana justifica, né, essa poesia? Então é exatamente essa questão que vamos discutir durante esse episódio. E para discutir esse assunto tão importante, para participar desse bate-papo, eu convidei aqui meu amigo psicanalista Bruno. Bruno, fala um pouco de você para começarmos o bate-papo. Claro. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo de quando você está ouvindo isso aqui, né? Assistindo isso aqui. Então eu sou o Bruno, né? Fui aluno e ainda sou, né? De alguma dose do professor Marcos, né? E tô aí na psicanálise já faz alguns anos, uns 8 anos, por aí, né? Clinicando, em consultório e tudo mais. E antes tinha feito engenharia, que de certa forma ainda reverbera em algumas noções, algumas ideias que vão surgindo com Lacan, com o próprio Freud, né? Porque a gente sempre volta pro Freud, né? Não tem como não voltar, né? Então, né? É mais ou menos isso aí que eu tenho para dizer, porque também já vim aqui algumas vezes, então é interessante voltar também nos episódios anteriores que a gente tá por aqui conversando, então dá pra gente, né, abrir mão um pouquinho de uma apresentação para a gente estar no tema, né, que é um tema muito importante, inclusive pessoalmente num momento interessante também, né, sobre essa saúde mental e o envelhecimento. Até porque no Brasil é cada vez maior o número de idosos, né? Numa única década, nós chegamos num aumento de mais ou menos 20%, né, de idosos. E é cada vez maior, né, a importância de se tratar o idoso como alguém especificamente, né, inserido dentro de uma cultura que tem normalmente o culto voltado à juventude, né? Sim. Essa é a parte triste, cruel. Normalmente se associa o idoso a alguém que não pode mais contribuir, a alguém que não precisa, né, mais viver ativamente no mundo social. Isso, de fato, é a pior coisa, o olhar que se coloca sobre o idoso, né? Com certeza. Você acha que isso faz sentido? Faz sentido sim, né? Em alguma dose, eu ouço muito falar assim que o idoso volta a ser criança, né? Em algum aspecto, né? A gente começa a evitar falar sobre algumas coisas, a gente começa, né, a passar por cima de algumas falas, a gente não ouve muito bem o que ele tem a dizer, o que é muito ruim, né? Então, realmente, tem aí, né? A sociedade vai colocando o idoso num certo lugar, né, onde ele não produz tanto, etc, né? E o que é muito ruim, né, na sociedade que a gente está hoje, né? Mas que sim, tem todo o sentido, né? A gente tem que começar, né? Até uma das perguntas do nosso roteiro tem a ver com isso, né? Isso da mesmo. inclusão e tudo mais, porque são gente, né? É verdade, né? E é interessante Não é que até foram marcar, gente, são gente. Interessante marcar que até etimologicamente o termo, né, aposentar-se, aposentado, está muito relacionado a essa ideia de entrar no seu aposento e morrer em paz, né? Desaparecer, sumir da vida social. E no sentido existencialista, o próprio termo, né, existência, existere, significa sair de um abrigo, sair de uma casa. Só existe aquele que se expõe, só existe aquele que se mostra ao mundo. Por isso, né, aposentar-se nesse sentido mais deletério significa morrer, né? E é isso que queremos discutir hoje. O idoso não precisa se aposentar da vida. Você até pode se aposentar de uma profissão, mas não da vida. Tem um monte de coisa para você fazer depois da aposentadoria, quando você chega à melhor idade.
E é exatamente essas as questões que nós vamos discutir, né? Uhum. Eu montei aqui um pequeno roteiro, e como pequeno roteiro, a primeira pergunta é: frente ao evidente envelhecimento da população brasileira, é possível falarmos de uma psicoterapia do idoso? Porque nós falamos, né, de uma psicoterapia da criança, falamos de uma psicoterapia do adolescente. Seria propício falarmos de uma psicoterapia do idoso? O que você acha, Bruno? Olha, é interessante essa pergunta, né? Eu acho que, primeiro que a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de, por exemplo, lógico, né? A criança, o adolescente, o homem, a mulher, o idoso, até tem as suas particularidades no mundo social que a gente vive. Uhum. Mas é um tanto quanto arriscado a gente sempre, né, a gente partir de uma premissa de que segregar. Então, existe uma psicoterapia, uma psicanálise para crianças, para adultos, para jovens, para adolescentes e para idosos, né? Para tudo. Para tudo. É melhor parar tudo e começar a repensar isso, né? Então, de pensando de uma forma mais abrangente, eu acho que sim, é um espaço interessante para que o idoso possa, né, falar sobre a sua vida, falar sobre os seus erros, sobre os seus acertos, eventualmente descobrir alguma coisa que até então nunca descobriu, sendo ela boa, sendo ela ruim, né? Infelizmente, né, como o avançar das voltas ao redor do Sol existe, né, acontece, então a gente pode aí partir de uma premissa um pouco mais negativa de que, olha, não vai ter tanto tempo para fazer grandes coisas, né? Porque também eu não sou muito, não, pode ir tudo a qualquer momento, não é assim. Existem limitações, né? Mesmo aquela pessoa que está bem abastada, que não tem nenhuma dificuldade financeira, econômica, etc., ela vai ter certas dificuldades, o corpo já não corresponde, né? A atenção já não é a mesma, etc, etc. Né, como diria o Freud no se não me engano, no Mal-Estar, né, que as fontes de mal-estar são a cultura, o próprio corpo e a natureza. Né? Então, não podemos aí negar o corpo. Mas, independentemente disso, né, ou então frente a isso, né, levando isso em conta, é sim possível pensar numa terapia, talvez ali mais específica, né, com profissionais que saibam que, olha, não é tão simples. Você não vai ouvir o que uma criança, né? Você não vai ouvir o que o idoso tem a dizer, que é o mesmo que uma criança tem a dizer ou que um jovem tem a dizer. Né? Então o jovem tem muito mais possibilidades, o idoso tem mais arrependimentos, tem mais, putz, deixei aquilo passar. Então existe ali talvez uma coisa mais melancólica, né? Falando assim por cima, tá? Mas eu acho que sim, é possível sim uma coisa mais voltada, uma coisa mais específica, ou pelo menos com algumas preferências em relação a outras abordagens. Entendi. Aí você tocou num ponto sensível, importante, que é a questão de que a psicoterapia com o idoso oferece um lugar de fala. Sim, esse é um elemento muito importante. Sim. Eu percebi muitas vezes, psicanalizando idosos, que eles se sentem bem em recapitular, falar, né, sobre a sua história, narrar coisas acontecidas. Porque dentro de uma sociedade que acaba por idolatrar a juventude, há um processo também de silêncio, né? De embotamento da fala do idoso. Como você colocou, né? Não preciso ouvi-lo porque ele já não sabe mais o que fala. Isso é terrível, né? Horrível. Péssimo. Por quê? Porque esse mutismo vai fazendo com que ele vá lentamente perdendo o desejo, a vontade, né, de viver diante do outro. E esse processo, né, de fechamento, como você bem colocou, pode significar algo cruel. Daí a necessidade de ter-se uma psicoterapia também voltada para a fala do idoso. E alguém, o terapeuta, precisa estar preparado, né, para entender que o idoso talvez fale demais do passado, porque ele está mais preenchido de passado do que provavelmente de coisas presentes. Ele não produz
da mesma forma que um jovem produz existência, coisas da existência. Por isso é normal ele falar mais sobre as coisas do passado, né? Ouvi-lo bem, fazer com que ele se sinta bem, percebendo, né, o peso histórico da sua vida, eu acho que inicialmente é terapêutico. É o primeiro ponto para uma boa terapia, né? Oferecer esse lugar de escuta e ao mesmo tempo de fala, né? Você acha que isso faz sentido? Faz sentido sim. Por mais que às vezes as histórias sejam as mesmas. É, verdade. Mas e é interessante também que isso nunca é a mesma, né? Nunca são as mesmas histórias. Sempre tem alguma mudança, né? Tem alguma lembrança, né? Em alguma dose. Até a palavra existir é muito interessante porque no termo em inglês é exit, que é sair. Verdade. Né? Então a saída de emergência tem lá o EXIT, que em inglês é sair, mas que, né, tem muita proximidade com a nossa escrita aí da palavra existir. Então é sair mesmo de algum lugar, né? E em alguma dose essas histórias, elas nunca existem da mesma forma, né? Elas nunca saem da mesma forma. Então às vezes o idoso pode falar e vai lembrar alguma coisa. Ou então a gente pode fazer algum apontamento e causar algum impacto, tanto quanto uma criança levaria, né, tomaria, ou um jovem, um adulto, etc. E até quando ele fala da história dele, na psicanálise nós sabemos bem que os objetos não se referem só a objetos reais. Sim. Existem objetos internos, né? Ao falar da sua história, ele está tendo uma relação objetal com o mundo. Ele está refazendo, de alguma maneira, a sua história, a sua própria imagem, né? Não é, está revisitando. Não é uma coisa, né, mecânica em que ele fala como se fosse um gravador. De alguma maneira, ele está recapitulando algo que precisa ser visto talvez de uma outra maneira, ampliar, né, a visão sobre a mesma coisa. Então é interessante pensar que ele tem motivos que são só motivos dele. E nós não podemos desconsiderar esses motivos, né? E dentro dessa sociedade excitada, essa sociedade voltada à juventude, o que existe é exatamente isso, né? O desejo de enterrar não só, muitas vezes, o idoso, mas a sua própria história. Né? É um cálice dito a partir da falta de consideração, de interesse, né, da existência particular daquele idoso. Eu tenho pacientes idosos que ficam extremamente motivados a sair de casa para conversar com o terapeuta. É um momento de alegria, eu percebo nos olhos da pessoa o quanto ele se sente bem falando, conversando, e não sendo julgado como normalmente é julgado, né, por algumas pessoas mais próximas, né? Então, esse é uma situação também muito positiva, né, muito importante para dar sustentação a essa parte subjetiva, que não se esgotou, né? Ela está ali presente. E até na questão da temporalidade, a gente diz, mas o idoso não tem muito tempo. Tempo é uma coisa, primeiramente, muito subjetiva, né? Eu sempre digo, eu lembro de dizer a um paciente idoso, ele se queixava, né, que não teria muito tempo de vida, não sabia muito bem por que estava ali fazendo terapia. E aí eu disse para ele assim, olha, se você ainda for viver um único dia, você vai ter que escolher o jeito de viver. Por isso você está aqui para você escolher melhor. Ninguém sabe o quanto você vai durar. E isso não importa. O importante é que você tenha qualidade de vida, né? Pensa que isso faz sentido, Bruno? Faz sim. E é interessante, né, que uma coisa que você está falando me lembrou né, me fez voltar no início da psicanálise, né? Quando Freud percebe que, olha, tem paciente que melhora só pelo fato, né, de estar indo conversar com alguém. De que alguém ali está o escutando e tudo mais, né? Então, que é o fenômeno da transferência, que depois vai ser muito melhor elaborado, claro, por Lacan também e outros psicanalistas e tal. Mas que é muito interessante, ter isso em mente.
né? Ouvir qualquer pessoa, né? Não só o idoso. E é uma coisa curiosa, porque assim, a tendência é que o idoso tenha muito mais a dizer e muito mais a ensinar, É verdade. né? Pelos seus erros, pelos seus acertos, pelos seus arrependimentos e etc, né? Essa é uma visão até muito oriental, né? No É, Ocidente isso foi se perdendo, mas infelizmente. no Oriente a figura do idoso normalmente se vincula à sabedoria, né? À experiência. O ancião é como Uhum. se fosse um patrimônio, né, do grupo social. Sim, sim. Aqui, infelizmente, nós perdemos esse vínculo, né, com a parte boa, positiva do idoso. Exatamente, de envelhecer. Que pelo menos alguma coisa você ganha com a sabedoria, experiência, né? E até tem um ditado oriental, só não sei se é japonês, se é indiano, realmente eu não me lembro. Mas que quando morre o idoso, morre uma biblioteca. Né? Então, por quê? Morre muita coisa, porque assim, o livro tá ali, mas é interessante que alguém dê vida àquele texto. É verdade. Né? Então, Atualize, né? atualize de uma Ah, outra forma, aquela coisa da repetição, né? aham. Que nunca é a mesma coisa, é próximo, mas não é exatamente igual. Então, existe esse ponto positivo no envelhecimento ou de ser idoso. Eu lembro de um filósofo que era um filósofo não muito conhecido, infelizmente eu não sei o nome dele, mas eu sei qual o livro que se conta sobre ele, que é do Michel Onfray, volume 1, Então, Frei. da Contra-História da Filosofia. Hum. Ele fala que aquele turbilhão da juventude, aquele tesão e tal, quer fazer isso, acabou. E agora ele pode filosofar. Ele pode fazer uma outra coisa, que é até um dos temas que a gente vai abordar, que é a questão do ócio e tudo mais, né? Então, teoricamente, você tem ali tempo livre. Até, se a gente for olhar numa sociedade até um pouco diferente da nossa, né? Tem realmente esse tempo livre, você já satisfez certas condições, né? Eu lembro que um outro exemplo oriental também, só que esse eu sei que é indiano, né? Que o ser humano, ou então o homem, né? Ele nasce 3 vezes. Quando ele nasce mesmo, né? Quando ele sai da barriga da mãe, quando ele tem um filho e quando ele cria esse filho, quando esse filho já está encaminhado. Então ali ele nasce de novo para outras experiências. Que a Legal. gente poderia dizer que, bom, para pessoa bem mais velha, porque teve filho e esse filho já se emancipou, já está andando com as próprias pernas, então agora começou uma outra vida, né? Mas na sociedade voltada à produção e consumo, a gente vê que o idoso vai sendo, né, preterido. Descartado, preterido, né? E até, sem querer me alongar muito, né, é interessante até nas tecnologias, né, como que as tecnologias hoje não são feitas para os idosos. Então é um momento muito peculiar da história, onde os mais jovens sabem mais tecnologias, conhecem mais as tecnologias do que os idosos. Aquela coisa de Verdade, mestre e mesmo. discípulo já foi se esvaindo, foi se perdendo, né? Vai se perdendo, verdade. Então, Muito bem, outra legal. característica da nossa sociedade, né? Que é ruim, né? Tá Em alguma certo. dose. Muito bem, então vamos entrar na segunda questão, porque tem tudo a ver com essa questão de o que é que o idoso pode fazer para não desaparecer dentro de si mesmo. Quais os passos, né, que ele pode dar para continuar ativo. E aí eu coloco aqui a questão de que alguns estudos vinculam o aumento de distúrbios mentais, como por exemplo crises, né, frequentes de depressão e ansiedade, entre idosos. Como amenizar esses quadros que parecem inevitáveis? De fato, parecem inevitáveis. É quase que normal o idoso ter mais crises depressivas, né? Ficar um pouco mais ansioso, um tanto melancólico. Como amenizar isso, Bruno? Olha, de forma individual, seria mais Platão e menos Prozac. Né? Então, assim, é aceitar. Pode que... ser mais Nietzsche, menos Prozac ou não? Pode Pode, ser né? também. Nietzsche também tem uma contribuição muito boa, Brincadeira, né? tá Não, certo. claro. Nietzsche é um autor bacana também. Mas a questão é, né, individualmente falando, é assim, ó, saiba que você está envelhecendo. Não é que você vai envelhecer. Você está. Eu lembro que eu tive um contato particular com essa ideia quando um belo dia lá, pelos meus 23 anos,
eu acordei para trabalhar, né? Ainda como engenheiro, né? Bastante presente ainda na engenharia. Aí eu olho no espelho ali antes de sair de casa, tinha lá um pelo branco. Né? Em algum lugar da barba. Agora tem uns 4 ou 5, né? Mas tinha ali um primeiro contato, né? Então, e foi interessante que a frase que me surgiu à mente foi a seguinte, né? Ó, está acontecendo. Está acontecendo. Não é que vai acontecer. Claro que a gente percebe alguns marcos, né? Então, algumas coisas que saltam aos olhos. Mas, do início do programa pra cá, envelhecemos alguns minutos. Verdade. O próximo pelo branco tá nascendo. Legal. Não tem jeito. Então, individualmente falando, a gente tem que ter essa noção, né? E não precisa também, nossa, ler tudo isso de Platão, nem né? Não é? É só você é só você se colocar no lugar do outro em alguma dose, né? Saber que aquele seu pai, aquela sua mãe, sua tia, seu vizinho, sei lá quem, que tá mais velhinho e tal, ó, você vai chegar lá. Na sugestão da filosofia está exatamente a questão de começar a pensar, né? Exatamente. Você tem que refletir, tem Exatamente. que perceber coisas inevitáveis, né? E olhar para elas de uma forma mais, né, de uma forma até mais assertiva, né? Até para se preparar em certas situações, né? O que eu gostaria que as pessoas ao meu redor fariam, né? Ou fizessem caso der algum problema quando tiver mais velho, né? Algumas coisas assim. Agora, socialmente falando, ou até coletivamente falando, eu acho que essa parte individual ajuda. E a segunda parte é, mais uma vez, né, em alguma dose se colocar no lugar do idoso e recebê-lo melhor. Né? Conversar com ele, incluí-lo, né, Essa é a parte, eu acho que mais difícil, né, Bruno? Sim, então. Porque num capitalismo como o nosso, cada vez mais predatório, né? Sim. Se ele não consome como consumia, ele passa a não ter o mesmo valor, Ele é descartável. É descartável. Né? Então, assim, é muito arriscado. E a gente também, até no sentido psicanalítico e existencial, a gente tem que ver que, ó, os canalhas também envelhecem. É verdade. Então, às vezes na juventude, se o fulano foi muito, né, muito cruel, muito tirânico em casa, quando ele for ficar mais velho, isso pode voltar, né? É verdade. É o retorno, não seria nem o retorno recalcado, é o retorno aplicado ali, né? O retorno do vivenciado. Vivenciado. Né? Então os filhos podem, porque é difícil você passar por cima de certas coisas para cuidar daquela pessoa. Né? Porque se ela não fez uma coisa, lógico, né? Não demonizando também, claro, que cada um tem as suas orientações, vai tendo as suas escolhas, certas e erradas, arrependimentos e tudo mais, mas não é simples, né? Você como filho ou até como companheiro, você aceitar certas coisas, pô, agora eu vou ter que cuidar desse cara que me bateu. Então não é simples assim, que me agrediu, me traiu, você tá quê, né? tocando em algo sensível. Exatamente, né? Então não é tão simples assim. Mas é aquela história. Bom, fez erros, né? Cometeu erros, tem lá as suas questões. É interessante também, porque isso também acontece bastante. O idoso vai ficando idoso e não aceita perder algumas coisas. Né? Até no programa passado nós falamos sobre luto, sobre perdas, né? Até a questão da ansiedade também. Às vezes a pessoa já era melancólica, aquilo ali vai se agravando. Os limites não podem te definir, né? Então, assim, é bem complicada também, mas passando ali por uma sensibilidade mais pessoal, dá para deixar algumas coisas de lado e falar, olha, é assim mesmo, né? Não tem jeito. Né, tá ficando mais velho, as coisas vão mudando, né? Algumas coisas vão se perdendo, não tem jeito. Nesse sentido, você tem colocado aí que o olhar é a coisa mais importante, né? Ou seja, ter uma visão processual da velhice. Se você não morrer novo, pode acontecer, você vai ficar velho, né? Sim. Então, de fato, é uma situação ontológica, como nós chamamos na filosofia, né? É algo que se dará por força da própria natureza da vida humana, né? Só que o envelhecimento dentro dessa visão processual não significa necessariamente estagnar-se, morrer. Eu sempre digo aos meus pacientes idosos
É hora agora de você resgatar tempos mortos, horas mortas na sua vida. Você vai ter que abrir a sua gaveta e perceber coisas da sua juventude, adolescência, que você sempre quis realizar e não teve, talvez, oportunidade, coragem. Hoje você tem condições, muitas vezes, de realizar coisas que você não pôde realizar no passado. Então, saber aquilo que se é, buscar verdadeiramente se realizar de uma forma plena, significa perceber também, né, esses vácuos que normalmente geram a doença, o esfriamento, o embotamento da criatividade, né? Pessoas que envelhecem e acreditam que não são mais criativas acabam não sendo mesmo, né? Sim. Acabam justificando essa crença. A profecia autorrealizada, né? É autorrealizável, é isso aí. Eu, até em tom de brincadeira, eu digo para alguns dos meus pacientes, está na hora de você fazer, de repente, um curso de filosofia. Por que não? Em certas áreas, né, o idoso não é muito bem visto, mas em outras áreas, né, um filósofo idoso tem tudo a ver, né? Ninguém vai acreditar num filósofo muito novo, né? Exatamente. É um preconceito, mas ninguém vai acreditar num filósofo muito novo. Sim. Então, procurar algo que se ajuste, né, processualmente, é uma maneira de amenizar, né, a dor do envelhecimento, que está muitas vezes relacionada à falta de autoconhecimento. Como você não teve tempo para refletir, para se autoconhecer, parece que a velhice é o fim da linha. Não há mais chance para você. Mas você precisa buscar a reflexão. Você vai ter que buscar as latências, aquilo que está dentro de você e pode se realizar, né? Eu sempre digo, o mundo é muito grande, né? No sentido subjetivo, isso significa que você vai sempre ter que decidir o que você vai ser entre um momento e outro, né? Você talvez não tenha a mesma vitalidade, mas talvez tenha mais experiência, talvez seja mais inteligente no sentido global, né? Então isso tudo é muito importante para que o indivíduo amenize, diminua, né, esse sentimento de inutilidade. Porque essa é uma palavra feia, mas é esse o sentimento maior na mente do idoso, né? Inutilidade. Parece que ele agora é um bonequinho que é levado de um canto para outro pela família, né? Só para enfeitar o ambiente. A sua história só conta mesmo a partir daquele retrato que se faz do passado, né? E isso não é assim. Você tem e deve continuar a ter excitação pela vida, desejo propriamente de produzir algo novo. Nem que seja para viver uma hora, né? Viver um momento único dessa coisa nova. Você não sabe o quanto você vai viver, mas o quanto você viver, você terá que realizar essas coisas novas, né? Dentro da sua história. Faz sentido isso, Bruno? Faz sentido, sim. E até uma coisa interessante, né? Você comentou, logo me remeteu à ideia a ideia do contrário, né? Do desconhecimento também, né? Ó, você foi pai até agora. Você não precisa ser a partir de então. Seu filho, é como eu comentei lá do exemplo dos indianos, né? Ó, agora você pode ser outra coisa. Né? Ah, você foi o engenheiro, sei lá, trabalhou 50 anos, não sei aonde. Ou que tenha sido qualquer outra profissão, motorista de ônibus, qualquer outra profissão, em qualquer outro recorte social, né? Agora é hora de você se desconhecer um pouquinho. O que eu posso ter? Que é a ideia de o que eu posso ser. Será que dá para ser alguma coisa de novo? Né? E às vezes pode até voltar em alguma dose, né? Para brincar com a palavra, né? Pode ser uma coisa, uma outra repetição, mas de outro jeito. Que tem alguma coisa de novo, mas também é um de novo. Né? É um mais uma vez. Mais uma né? vez.
Então, essa dinâmica entre se conhecer e se desconhecer, que tem tudo a ver com a clínica psicanalítica, né? É muito interessante, pode acontecer e ajudar bastante nessa fase da vida. É verdade. Né? De você se desprender de algumas coisas, né? De você se destrancar de outras, né? De você abrir espaço para alguma coisa nova de novo. É verdade. Fala-se muito sobre o autoconhecimento, mas É. o autodesconhecimento É muito é legal tão também. importante quanto conhecer-se, né? Em algumas situações até mais importante. Até mais. É porque você vem verdade. engessado, por exemplo, aí falando de forma mais genérica, né? Você vem trancado, vem aqui pleno de sentido na clínica, e aí você vai esvaziando aquilo e fala, nossa senhora, eu nunca quis ser pai. Fui porque, sei lá, tinha lá uma ideia pairando, tinha que fazer isso, casar, ser pai, sei lá o quê. Agora eu posso ser outra coisa. É verdade. Não sou mais essa pessoa. Quando você toca nesse ponto, eu lembro sempre daquelas pessoas que parecem se engessar num título, né, numa atividade profissional. Quando você pergunta, o indivíduo está com 70, 80 anos e você pergunta, né, sobre a vida pessoal, ele fala da vida profissional, ele te dá uma carteirada. Não, eu sou um advogado muito bem-sucedido, fui muito feliz na minha carreira, né? Uhum. Mas ele já nem é mais aquilo, né? E ele está preso àquele elemento que parece ser o que o define mais profundamente, né? E aí entra uma depressão que nós conhecemos bem, que é a depressão reativa, que ela reage, né, a uma perda, como, por exemplo, a perda de uma atividade profissional, a aposentadoria, ela sempre Sim. acontece nesses momentos, né? E se ver nesse sentido de se desconhecer é lidar exatamente com essa reatividade. Você foi um advogado por muito tempo, você foi um médico por muito tempo, mas por que não fazer coisas novas, né? Eu lembro de alguns estudantes lá no curso de formação de psicanálise, eu tive já estudantes com 80 anos. Lembro de uma senhora que me dava muita alegria, né? Estava sempre muito contente, lia bastante, né? Fazia perguntas na sala de aula. Às vezes era mais ativa do que pessoas mais novas, né? Como eu tinha pacientes de 80, tive também de 23, 24 anos, né? E às vezes não tinham a mesma vitalidade intelectual daquela pessoa de 80 anos. Uhum. Mas ela estava ativa porque ela estava feliz. Ela me dizia, olha, eu sempre quis fazer o curso de psicanálise. Isso sempre me fascinou. Mas quando jovem eu não tive oportunidade. Que bom que estou tendo essa oportunidade. Então isso é muito importante, né? Você se desconhecer é se rebelar também contra aquilo que foi feito de você, contra aquilo que até de uma forma impositiva, né, os outros disseram que você deveria ser. É isso mesmo, Bruno? Uhum. É isso aí. E eu lembrei, né, de uma frase de um autor interessante também, um autor mais à esquerda ali do anarquismo, Bakunin, né, que o homem é o animal que se revolta. Né? Lógico que tem outros animais que fazem isso, né, mas é interessante que realmente a gente tem uma característica né? que é não querer o que muitas vezes a gente acha que quer. Eu quero isso, mas não quero. Eu gostaria de não querer. Verdade. Né? Então existe essa particularidade. E a gente tem que explorar ela. Isso pode ser explorado em qualquer época da vida. Esse querer aí está intimamente relacionado à terceira questão. Que eu não preciso nem fazê-la de uma forma formal, né? Uhum. Aqui a questão é o quanto a autonomia beneficia o idoso, né? E já está posto, né? Que beneficia muitíssimamente, né? Ele não deve perder a autonomia. Uhum. É lógico que ele deve enxergar alguns limites, né, são intransponíveis, mas mesmo assim isso não significa perder a autonomia. Por quê? Ser autônomo é existir como animal rebelde, né? Revoltado.
Esse é um ponto muito interessante que você tocou, né? Uhum. E que quer fazer as coisas diferentemente do que foi dito. E aí, né, na minha interpretação, agora mesmo que passou pela minha cabeça, né, talvez ali seja o momento aonde o idoso se parece bastante com uma criança, né? Porque a criança está aprendendo, então ela também quer fazer o jeito dela. Uhum. E ela vai poder, né? Ela vai eventualmente, né? Lógico, né? Se ela... Os adultos por perto, os cuidadores ali por perto, coisa assim, vão aparando os excessos para também a criança não se perder, fazer besteira e se verdade. colocar em uma situação ruim. Mas no idoso também esse excesso de cuidado pode justamente às vezes facilitar a perda dessa autonomia. Atrofiar, né? Atrofiar. Verdade. Então é interessante, né? Cuidar do idoso, olhar para o idoso como uma pessoa que pode aprender alguma coisa, pode fazer por ela mesma, né? E que não necessariamente vai morrer semana que vem. Verdade. Assim como uma criança também não vai ficar adulta na semana que vem. Na semana que vem. Né? Então essa dinâmica, né? Esse ler das doses, né? É interessante que as pessoas ao redor tenham, tanto para a criança quanto para o idoso. Para aprender, né? E não vai, vamos dizer assim, não se colocar em apuros para aprender do jeito qualquer, né? E o outro para não perder essa autonomia, né? Já tem o jeito dele, né? Já tem o jeito dela, a gente respeita os limites e também, obviamente, né? Vai perceber aí que a partir de um certo momento pode ser prejudicial, né? Então é difícil, não é fácil, né? É verdade, verdade. Falando nisso, qual o papel da solidão e do ócio? Porque necessariamente eles vão se deparar com isso, né? Uhum. A solidão e o ócio. Os filhos começam a sair de casa, começam a viver sozinho, né? Com o cônjuge. Aí lentamente isso vai levando ao ócio, a um certo tédio, à solidão. Como lidar com esses elementos propriamente existenciais? Olha, até retomando aí o que você mesmo trouxe no início, bem no início do programa, né, do episódio, é pensar nisso agora, enquanto você, por exemplo, é jovem, caso você já não esteja aí na idade, né, dos idosos e tal, né, para ver se dá certo alguma coisa, né? Então é interessante você ter um hobby, né? É interessante você ter um hobby se você puder, né? Então é interessante sempre trabalhar para que um hobby aconteça, para que você justamente possa, por exemplo, ter a sua profissão X, mas que, olha, aquela profissão não te define. Às vezes o hobby, né, te define muito mais do que aquela profissão. Naquela profissão, você vai lá, trabalha, ganha o seu dinheiro, sustenta a sua vida, reproduz a sua vida material, né? Em termos mais, né, mais marxistas até. Mas veja, você não é isso, não se tranque nisso. Né? Não aposente o seu desejo, né, a sua vitalidade, né, no mundo corporativo. Né? Porque ele vai ser cruel, inclusive. Né? Quando você chega numa certa idade, né, eu lembro de um professor que, o cara era assim, tinha lá seus 70 e tantos anos, e tiveram que parar com ele, né? Porque senão ele ia morrer na sala de aula. E que pena que não pôde, né? Obviamente, né? Não no sentido melhor, imaginário, né? Mas, deixa o cara ir até onde ele... Olha, gente, próximo ano não me deem nenhuma cadeira, nenhuma matéria, porque não rola mais. Mas não, tem lá um númerozinho em algum lugar do estatuto, sei lá de onde, que a partir de tal, né? Não pode dar mais aula. E o cara tava voando ainda, tava surfando no assunto, né? Independentemente se isso é bom ou não para ele, veja que você olhar para isso, porque às vezes acontece, né, de você conseguir misturar um pouco daquela necessidade da profissão com o que você gosta de fazer. Né? Então a nossa sociedade, por exemplo, atrapalha um pouco isso, né? Porque como a gente depende de dinheiro, a gente precisa fazer o que dá dinheiro pra gente se reproduzir, né? Pra gente, é pragmático, né? Sim. É uma coisa que, tem que ganhar tanto para viver de tal jeito. E não necessariamente aquela pintura, aquele artesanato, que é um hobby, vai te ajudar nessa reprodução material. Esse é um elemento importante, né? Você
buscar coisas que vão um pouco além, né, dessa vivência pragmática. Sim. O Bruno colocou aí a questão de um hobby, a questão Coisa mais lúdica. Mais lúdica, às vezes até o trabalho, né, voluntário, né? Uma pessoa que tem vínculos numa igreja, numa ONG, não importa, né? Ela vai ter motivos para sair de casa, para encontrar pessoas, né? Então essa relação humana, ela precisa continuar ativa. Não dá, né, para abrir mão, porque aí a questão da solidão está muito relacionada a pessoas que só também olharam para a parte mais pragmática, né? Mais dura da vida. Aí quando ficam idosos, não fizeram nenhuma relação profunda, né, em relação ao outro, aos semelhantes. Então essa questão de produzir também emocionalmente, produzir no sentido prazeroso de um hobby, é algo primordial para que o indivíduo não chegue a essa solidão mais deletéria, né? Porque nós também temos que separar aí a solidão deletéria, perigosa, né, de uma solidão necessária, ontológica. O ser humano é um ser essencialmente solitário. Às vezes eu tenho que explicar isso a alguns dos meus pacientes idosos, né? Você não nasceu encangado com ninguém. Você não pode ficar a vida inteira dependendo de outrem. Você vai ter que entender que no seu último momento de vida você estará sozinho. Então a solidão não é, na verdade, uma maldição. É uma condição humana. Agora, a solidão pode se transformar numa maldição quando você é muito egoísta, quando você pensa, né, só nessa vida mais pragmática, só em se sustentar, né, financeiramente. Aí, de repente, quando você chega a uma idade mais avançada, você descobre que você não produziu nada mais do que dinheiro, né? E não é o suficiente para essa situação existencial, né, mais positiva. Você precisa ter amigos, você precisa rir, você precisa sair. E essas atividades, né, como você colocou, lúdicas, né, não é só o lúdico naquele sentido infantil, mas é brincar com a própria vida, não levá-la muito a sério. Né? Você entender que sentar-se com amigos, beber um refresco, beber qualquer coisa, conversando sobre o passado, é tão importante como você ganhar milhões na bolsa. E, infelizmente, as pessoas não colocam isso, né, desse jeito. Elas acreditam que precisam pensar na vida mais avançada, na idade mais avançada, porque se não pensarem vão sofrer. E quando chegam, muitas vezes estão com muito dinheiro, têm o amparo material e estão cada vez mais sozinhas, né? Isso aí é bastante importante. Me lembrou uma anedota, acho que era zen, se não me engano, né? Que um rei muito bem sucedido, muito rico, tal, né? Vai a um mestre lá do seu reinado, né? Do seu reino, e tava lá meio confuso, meio cabisbaixo, meio, né? Meio que numa crise, né? E aí pergunta, pô, o que eu posso fazer, tal? Tem essa dor de cabeça toda desse reinado, não sei o quê. Aí o mestre vai lá, né? Você tem que ter aquelas situações que o mestre constrói na cabeça do cara, né? Fala, olha, diga o seguinte. Se você estivesse num deserto sedento, você trocaria tudo que você tem por uma garrafa de água? Aí o cara pensou, fala, sim, né? Não quero morrer de sede. E aí o mestre responde, bom, então por que você está se preocupando tanto com uma garrafa de água? Né? Ou seja, no final das contas, se você tem muito patrimônio, muito dinheiro no banco, né, aqueles números que não param de crescer eventualmente, são números. Não tem tanta consistência assim. Pode mudar amanhã. Verdade. Acontece alguma coisa politicamente falando, algum governo aí enfia os pés pelas mãos, enfia o pé na jaca, acabou. Aquilo derreteu.
Verdade. Mas aquela amizade que você construiu... Você que viveu a época Collor, você sabe, né? É. O que ele tá dizendo. A inflação, sei lá quantos, 200% por mês, né? Você tem que pegar... Eu não vivi essa época, né? Mas eu sei das histórias, né? Um dia depois dele assumir o poder, ele confiscou a poupança de todo mundo. Então. Né? Quem era milionário agora era pobre, né? Quantas pessoas chegaram ao suicídio por causa disso, né? Lógico, né? Tô dizendo assim, nossa, não é para você não se preocupar com isso, jamais. Mas veja, as coisas podem mudar. Verdade. Né? Então, aí, até falando da minha vida pessoal, né? Realmente você começa a perceber que a pessoa que sempre está preocupada com essas coisas mais mundanas, vamos falar assim, né? Que são necessárias, né? Repito e insisto, são necessárias nesse mundo da mercadoria, né? Você começa a perceber o seguinte, olha, no fundo, vai ajudar? Até vai. Mas se não tiver alguém do lado para conseguir fazer as coisas acontecerem, até para usar, né? Aquilo que foi acumulado, não adiantou nada. Então são os vínculos, as relações. Você tá falando de amor mesmo, né? Ou seja, sim, pessoas que estejam do seu lado te amando, né? Você jovem que tá ali mais do lado do canário que vai envelhecer, cuidado. Cuidado, né? Porque você pode sim envelhecer e as pessoas vão se lembrar do que você fez. Verdade. Aquele filme lá, né? Eu me lembro do que você fez no verão passado. Né? Eu lembro o que você aprontou, né? E Legal. tem pessoas que não vão, né, conseguir esquecer ou conseguir superar. Então, cuidado. Tá certo, Bruno. Nós estamos terminando, chegando ao fim, né? Por isso, eu gostaria de abordar ainda uma questão. Qual o valor, qual o papel, né, do mundo digital, desses novos recursos para amenizar a solidão, o vazio ou a dor do envelhecimento? Você acha que tem um vínculo? Eu acho que sim, acho que tem sim. Os celulares, as redes sociais, né? Lógico que tem os seus riscos, esses riscos não são pequenos, né? Então a gente viu aí o Brasil, politicamente falando, né? É interessante, isso é uma coisa, por mais que o foco não seja abordar a política, né? Mas é difícil não olhar pro que aconteceu ali meses antes das eleições, né? Aos arredores dos quartéis. Muitas pessoas ali eram idosos. É verdade. Idosos né? e idosas. Né? Veja que se a pessoa não encontra algum vínculo na família, nas pessoas próximas, alguma coisa pode acontecer, alguém pode ocupar aquele lugar e a pessoa vai fazer uma coisa que nem muito bem sabe o que está fazendo. É verdade mesmo. Né? Por quê? Porque ali tem um senso de comunidade, ali tem um senso de pertencimento, a pessoa tem alguma função. Uma ilusão de sentido, né? Sim, não é que em alguma dose, né, os sentidos são ilusões, né? Em alguma dose, mas veja, qual ilusão é mais proveitosa que outra? É, verdade. Né? Pedir lá o que eles estavam pedindo, né? Não sei se é muito proveitoso, inclusive para eles em alguma dose, né? E pode você, a partir disso, ser instrumentalizado, né? Sim, dominado, controlado por outros, né? Exatamente. Que é o lado ruim, né, das tecnologias. Da ilusão, da tecnologia, verdade. Porém, a parte boa é que realmente aproxima, né? Quem mora longe, quem pegou o caminho da vida e foi aí, sei lá, mudar de país, mudar de continente. Então, querendo ou não, as tecnologias podem aproximar aí os familiares e criar novos vínculos, Grupos, né? No WhatsApp. No WhatsApp, né? Comunidades. Né? Que, inclusive, podem fazer com que as coisas fiquem lá no mais... Né, saia do imaginário, né, dessas telinhas aqui e vão pro encontro presencial, para alguma coisa mais real efetiva, e mais realizada. E até, de certa forma, mais lúdica. Verdade. Né? Mas uma qualidade diferente desse lúdico. Então, tem os seus pontos positivos, assim como qualquer outra coisa. Tá certo. O grande né, no final das contas, a gente volta nessa ideia, né? Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? A velhice tem o seu lado bom, né? Como aquele filósofo que eu mencionei, que eu achei fenomenal, ele falando assim, agora eu não preciso mais me preocupar com isso. Agora eu tenho tempo para fazer outras coisas, né?
Claro que era um filósofo na época dele. Aí é o ócio produtivo, É o ócio né? produtivo. Ele tinha como. Tinha como. Ele tinha como abrir mão, né, de trabalhar. Ele não precisava. Né? Talvez nunca tenha trabalhado. Lá Platão, né, que achava que quem precisava trabalhar para viver, pô, tava tendo uma vida ruim, né? Esse fulano aí podia muito bem estar numa condição mais tranquila, onde o ócio pode lhe permitir, né? Pôde lhe permitir alguma reflexão, alguma coisa assim, né? E quando ele está cercado de pessoas que o amam, né? Ele está no melhor dos mundos, né? Com certeza. Eu lembro, recentemente, ouvi de um paciente, né? Que tentou convencer a irmã a ficar mais próxima da mãe idosa, né? E aí foi visitar a mãe num belo domingo e de repente ficou meia hora e foi embora. E a mãe falou algo muito triste a esse paciente, né? Eu pensei que ela veio aqui para me chamar para almoçar. Nem para me chamar para almoçar eu sirvo mais, né? Então vejam que esse é o ponto mais triste. O quanto nós somos, né, honestos com aquelas pessoas que nos deram amparos. O quanto essa parte humana está voltada também para aquelas pessoas importantes da nossa história. Agora que eles não são mais tão necessários, né, parece que eles perdem todo o valor. E aí você tem uma relação meramente formal, como se quisesse enganá-los, né? Funcional, social. Social. Eu fui visitar minha mãe. Isso. Isso é uma coisa muito triste, né? Sim. Mas, infelizmente, nós vamos ter que parar por aqui. Eu agradeço, né, vocês terem ficado com a gente até esse momento. Nós vamos voltar a falar sobre o tema. Então tá certo, gente. Muito obrigado. Bruno, quer se despedir? Fica à vontade. Bom, muito obrigado por mais um episódio, professor, editores, né, o câmera aqui que não aparece no programa, mas que faz acontecer, né? Então, só tenho a agradecer a mais um papo muito bom, né? Ficaríamos mais horas e horas e horas mais, né? É verdade. Tem que ter um fim em alguma dose. Tem que ter. Para ter um pouco de sentido, pelo menos para que prepare-se para o próximo sentido. É verdade. Né? O perigo é a gente ficar trancado num sentido só e não criar sentido, né? Verdade. Mas é isso aí, né? Tá bom, muito obrigado, tá? Eu devo pedir para você curtir, eu vivo esquecendo, né? Isso, curta, compartilhe. O nosso vídeo, compartilhe, comente. Né? Comente. É muito importante você deixar os seus comentários. Sim, Isso faz com que a gente aumente ali a nossa participação dentro do YouTube. Faça a sua parte. Um grande abraço e até a próxima vez. Tchau.